a gente estende essa conversa aqui, a matéria não pode falar tudo, porque senão ficaria uma matéria enorme. Mas aí a gente leva a discussão aqui. Acho que um primeiro ponto a ressaltar é que existe diferença entre servidores públicos e servidores públicos também, né? Assim como Isso. entre servidores, entre trabalhadores do setor privado. Então, nós temos que destacar, primeiro, que nós temos os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. O executivo trabalha mais diretamente com a população, enquanto os outros também têm um papel importante nesse trabalho com a população. Mas há uma diferença extraordinária de salário entre esses três poderes. Teve uma época, até comentei aqui nos jornais passado, eu abri um concurso público, tinha para uma prefeitura aqui de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, o salário de um enfermeiro que ganhava menos de R$ 1.000 para atender a população da cidade. E lá no Senado tinha um concurso para o enfermeiro com salário de R$ 26.000. Por que a diferença entre Para esses dois atender enfermeiros? parlamentares. Para atender parlamentares. Então, nós precisamos pensar numa padronização desses salários de funcionários públicos. No judiciário, então, nem se fala, com diferença extraordinária de salário, inclusive ganhando mais que o presidente da República, ou no judiciário do Estado ganhando mais que o governador, e isso precisa ser debatido numa possível reforma que pudesse acontecer mais à frente. Porque dentro dessa não está. Não, não está, e eu acho que por isso que é importante se discutir, né, se debater com mais parcimônia, com mais calma, porque aí você vai fazendo um diagnóstico mais profundo. Então, por exemplo, normalmente as pessoas falam assim, mas o funcionário público, quando ele se aposenta com o salário total que ele ganhava quando ele estava na ativa. Sim, mas o trabalhador da iniciativa privada tem fundo de garantia, o servidor público não tem. Né? O fundo de garantia permite a pessoa fazer uma poupança que na hora que ela se aposenta, ela tem lá um dinheiro que ajuda a melhorar a renda dela. O funcionário público não tem. Dentro do funcionalismo público, você tem excelentes salários, mas como o Trajano falou, você tem funcionários que trabalham muito e ganham pouco. Então é preciso fazer um diagnóstico muito claro, e aí pegando os três poderes, no judiciário, por exemplo, é uma festa aquilo lá. Sim. Por quê? Porque toda vez que judicialmente o salário do funcionário do judiciário é questionado, é a justiça que decide se é legal ou não. Então, é eles decidindo se o salário deles é legal ou não. Por isso que nós temos essas coisas exorbitantes. Há pouco tempo atrás, na discussão do aumento do salário dos vencimentos dos vereadores de São Paulo, o desembargador que deu uma liminar contra o aumento, ele ganhava R$ 96.000 por mês. Então, como é que pode um desembargador ganhar... Tem gente que ganha mais de R$ 100.000 por mês. Então, é preciso que a gente faça um diagnóstico mesmo da situação do setor privado, do setor público, as diferenças que existem ali internamente, para que a gente possa fazer uma reforma que ela seja aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade deseja. O deputado que faz parte da Comissão de Discussão Previdenciária disse que essa proposta foi debatida com a sociedade. Assuntos como esse que nós estamos colocando aqui não faz parte do debate. Então, queremos fazer também a reforma previdenciária. Acho que o Brasil precisa de uma reforma, mas vamos discutir esses pontos. Só acrescentando o que o Paula colocou, o funcionário público também contribui com o salário integral, o teto. Se ele ganha mais de 4 salário mínimo, ele também faz a contribuição com o total dos vencimentos que recebe. Não tem o teto como tem o INSS. Então, essas diferenças ocorrem. Vamos discutir uma padronização entre os dois tipos de previdência, público e privado. Tem que fazer parte desse debate que está acontecendo no Congresso Nacional. Agora, teria que fazer parte, mas não vai fazer, não está fazendo agora e dificilmente vai fazer depois, porque, primeiro, pensando nesta reforma agora, a pressa, que diz o ditado inimiga da perfeição, não vai permitir que esses pontos mais profundos sejam analisados dentro dessa proposta de reforma da Previdência. E aí, Trajano e Paula, o custo altíssimo fica para toda uma população. Sim, e por que não discutir essa reforma previdenciária no próximo mandato dos deputados e senadores? Nós estamos aí há 1 ano e pouco das eleições. Sim. Então, os candidatos coloquem suas propostas no debate político eleitoral, ou seja, eu estou sendo eleito para senador ou para deputado defendendo tal proposta Sim. de reforma. E aí a sociedade, junto nesse processo eleitoral, discute qual é a reforma previdenciária para o país. E aí, consequentemente, no início do próximo mandato, vamos discutir e aprovar uma reforma que atenda todo o interesse da sociedade brasileira. O Trajano ele abordou bem, por exemplo, em relação à necessidade de uma reforma na Previdência, isso eu acho que ninguém é contrário, né? Aliás, eu já tive a oportunidade de fazer essa observação aqui, desde a redemocratização no Brasil, todos os presidentes que se elegeram
tinham como uma das bandeiras fazer a reforma previdenciária. E ninguém conseguiu fazer porque não reuniu as condições políticas necessárias para fazer isso. Agora, nós estamos fazendo uma reforma com um governo absolutamente impopular, olhado sob desconfiança da população, com 9 ministros sendo investigados por corrupção, com um parlamento onde que uma grande parte dos parlamentares estão sendo investigados tanto na questão da Lava Jato, como que em outros escândalos de corrupções anteriores. Qual é a confiança que a sociedade tem nesse espectro político que está aí para ele decidir quando é que você vai se aposentar e de que jeito você vai se aposentar? Seria muito mais interessante fazer essa discussão no momento de início de governo, início de mandatos parlamentares, com maior credibilidade perante a sociedade brasileira.